Hoje eu vou comentar com vocês sobre os motivos pelo qual eu nunca jamais serei vegana. Comer é uma das áreas mais propícias para alimentar posições conservadoras. Elas nem chegam a ser escolhas, porque de fato as pessoas nunca escolheram comer o que comem. Simplesmente foram engolindo aquilo que lhes foi colocado no prato. Olhemos à nossa volta e veremos quem é que está mais disposto a avaliar criticamente as suas posições. Veganos ou carnistas? Antes de tomar a decisão de não participar mais na exploração animal, eu, pensando ser dono da verdade, acreditava que veganos eram um bando de malucos. Ao estudar um pouco o assunto por meio de vídeos e leitura de livros, compreendi que existia ali uma oportunidade de, com uma simples mudança comportamental, causar o maior impacto ético na minha vida. Somente conhecendo os dois lados é que podemos dizer que fazemos escolhas. Esse problema da carne que teve no Brasil, ao meu ver, foi um pouco exagerado e por conta desse exagero, nós estamos perdendo exportações de carne. Por serem os animais considerados meras propriedades humanas em nosso ordenamento jurídico, enxergamos neles um meio para um fim qualquer, seja financeiro ou afetivo. No entanto, todo ser vivo precisa ser enxergado como um fim em si mesmo, e não visto apenas como benefícios que poderá trazer para a nossa espécie. Gerar lucro e emprego não é justificativa para a perpetuação de uma atividade. O comércio de entorpecentes emprega milhares de pessoas, mas ninguém defende essa atividade com base apenas neste fator. O mesmo raciocínio se aplicou no passado com o comércio de escravos. Não me orgulho de sermos um dos maiores exportadores de carne, pois interpreto este título como a comprovação de sermos o estábulo, a granja, a pocilga do mundo. Exportamos a carne e ficamos com os dejetos e a devastação ambiental. A cultura brasileira, desde que o Brasil, antes até da descoberta do Brasil, os índios já consumiam carne. Pensa que carne não é bom para você? Beleza, não coma, não consuma, mas respeite aquele que consome, porque sempre foi consumido a carne na humanidade. A falácia naturalista visa buscar uma característica conveniente em nossos ancestrais e se apegar a ela como prova de algo que jamais deveríamos mudar. Os índios não iam ao médico, mas a um pajé. Algumas tribos eram canibais. Outras matavam crianças nascidas defeituosas. A maioria das coisas que índios faziam e ainda fazem, nós abolimos, por acharmos incoerente com nossos valores atuais. É injusto argumentar que exatamente o comportamento que atualmente nos convém é necessário, justamente por ser ele praticado por índios. E nós somos animais irracionais, é claro, porém nós somos carnívoros também. Sobre sermos carnívoros, isso é fácil de refutar. Carnívoros possuem dentes pontiagudos, com ausência de dentes largos e achatados. Ou seja, não conseguem nem precisam triturar o alimento. Intestinos curtos que permitem extrair os nutrientes da carne, antes que ela apodreça. Ausência de enzimas digestivas na saliva. pH estomacal igual ou inferior a 1, extremamente ácido. Possui produção própria de vitamina C. Mandíbula sem movimentos laterais que permite somente morder, rasgar e engolir. Não trituram. Grande amplitude de abertura oral. Garras afiadas. Controle da temperatura corporal pela respiração. Bebem água com a língua. Capacidade estomacal de 60% a 70%, em comparação com a capacidade do volume intestinal, o que lhes permite matar uma vez por semana e digerir lentamente. Nunca desenvolvem arteriosclerose por comer carne. Nunca sofrem de colesterol alto. Você se identificou com alguma dessas características? Poderíamos agora entrar em um longo debate se somos herbívoros ou onívoros, mas isso é irrelevante, pois no primeiro caso o consumo de carne seria prejudicial e no segundo opcional. Porque a ordem natural da humanidade é essa. Hoje você come, amanhã você vai virar adubo. É assim que funciona. Certamente, na ordem natural das coisas, não está incluído você ir a um supermercado comprar carne embalada. Não está incluído termos no Brasil bilhares de animais criados artificialmente, por meio de inseminação artificial ou chocadeiras industriais. Quando o corpo humano ele absorve a carne, ele está absorvendo nutrientes que ele mesmo, com nenhum outro alimento, vai conseguir. A carne é insubstituível.
Neste ponto, não sou eu quem discorda de você, mas uma lista com mais de 50 organizações de saúde mundo afora, que não só afirmam que uma dieta sem produtos animalizados é viável, mas também ideal para uma boa saúde. Na lista temos inclusive o maior conselho de nutricionistas do país. Confira na descrição do vídeo o link com todas as publicações. Porque a carne é uma coisa que as pessoas consomem não só porque precisam, mas também porque gostam. Gostar não é justificativa moral para a prática de atos imorais. Um assassino jamais poderia justificar dizendo que mata porque gosta. Gostar é sem dúvida algo a ser levado em conta em sua decisão, mas não é o único e nem o mais importante motivo, principalmente quando seus atos impactam a terceiros, no caso, animais, capazes de sofrer física e psicologicamente, da mesma forma que você. Hoje existe um controle de tudo que se faz em açougues, de tudo que se faz na indústria de carne. A maioria e todas essas carnes que são vendidas pelas grandes empresas, elas são feitas, elas são produzidas de forma correta. Assim evita o sofrimento do pobre animal. Mesmo que eu acreditasse que o abate é rápido e indolor, o que certamente não é, precisamos ter em mente que a morte é apenas o final de uma longa cadeia de exploração, aprisionamento e tortura. Veja estes instrumentos usados para marcação, castração, depicagem, decornagem, caudectomia e aprisionamento de animais durante toda a miserável vida. E nenhuma das intervenções são feitas com anestesias. Lembre-se que animais são tratados como objetos e, como tais, só recebem cuidados na medida em que seu valor econômico não seja reduzido. Para isso, existem leis de bem-estar, para garantir a manutenção da propriedade e retorno financeiro a partir dos animais. Se começar com esse negócio de não como isso, não como aquilo, aonde vão parar os animais? Dentro da sua casa? Você vai ter os bois dentro da tua casa porque eles vão se reproduzir. A falha aqui é recorrente entre aqueles que nunca se deram ao trabalho de estudar como é feita a criação de animais para consumo humano. Nós não comemos o excesso de animais na natureza, mas sim o produzimos. Os 70 bilhões de animais terrestres exterminados anualmente para alimentação não nasceram de forma natural, como muitos pensam. O veganismo chegará de forma gradual, quando mais pessoas descobrirem que está na mão de cada um decidir pela vida de um animal. Com a redução da demanda, a criação artificial destes animais será reduzida, na mesma proporção, até se extinguir. O que não é certo é eu mudar de time e querer levar todo o time junto. Este seu argumento é muito convincente, mas será que se aplica a tudo? Será que se aplica à luta contra a desigualdade por gênero, raça ou opção sexual? Sempre tem malucos mudando suas percepções da realidade e tentando levar todos juntos, não concorda? Resta então saber se estes malucos são malucos mesmo ou visionários. E isso é a história quem vai nos dizer. E tem mais uma coisa e mais uma observação. Essa é bem pesada, mas é uma necessária. Se um dia houvesse um cataclisma na Terra e não tivesse outro tipo de alimentação, veganos, vegetarianos, carnívoros iam ter que se unir no mesmo propósito de se alimentar. Este é o famoso argumento do bote salva-vidas. Se o bote afundar, quem você salvaria? Um cão ou um humano? E se cair um cometa, o que você comeria? São situações que incitam belos debates nas mesas de bares, mas te pergunto, a Terra está em um período de cataclisma? Então por que você está tomando suas decisões de explorar animais como se ela sim estivesse? Há lógica nisso? Mas a maioria dos que escolhem, que podem escolher o que comer, é rico. Fiz um vídeo sobre isso e gostaria somente de lhe dizer uma coisa. Se você estiver se alimentando bem, certamente 70% do seu prato já é vegano. E certamente é a parte do prato que menos dinheiro lhe custou. Produtos veganos industrializados são caros, mas não os confunda como produtos saudáveis. Produtos industrializados que imitam carne e leite são substituições que muitos usam para suportarem o período de transição, mas ainda assim são completamente dispensáveis e prejudiciais à saúde. O segredo para uma nutrição saudável é uma alimentação vegetal, integral, não processada. E veja que isso não quer dizer simplesmente vegano. Os alimentos orgânicos, que são os que realmente não fazem mal para a saúde, são os naturais, esses são o olho da cara e pobre não pode comprar. Concordo que alimentos orgânicos sejam mais caros, pois, além de demandarem um cuidado maior, geram uma produção menor.
Mas agrotóxicos são derivados do petróleo e a maioria deles solúveis em gordura. A maior produção de grãos do Brasil é de soja e milho, portanto, são as plantações que mais usam agrotóxicos. Quase a totalidade dos grãos de soja e milho são usados para insumo na ração de animais criados em confinamento, especialmente frangos e porcos. Portanto, estes animais são verdadeiras usinas de estocagem de agrotóxicos em suas enormes reservas de gordura. Se estiver realmente disposta a reduzir seu consumo de agrotóxicos, sugiro que largue imediatamente todos os produtos de origem animal.